Olá, boa tarde. Agora são 4h40. Este é o Justiça Agora. Hoje é quarta-feira, dia de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal, que nesse momento está no intervalo, mas nós vamos falar com a repórter Carla Lucena, que acompanhou toda a primeira parte e traz os destaques para a gente. Boa tarde, Carla. Oi, William. Boa tarde para você, boa tarde a todos. E olha só, nessa primeira parte da sessão, os ministros concluíram o julgamento de uma ação que questionava uma alteração feita pela Constituição Estadual do Maranhão. Essa alteração, ela estendeu o foro por prerrogativa de função, chamado foro privilegiado, a procuradores, defensores públicos e também aos delegados de polícia. Essa alteração ela foi feita em 2001 e foi aí que o Partido dos Trabalhadores entrou com essa ação aqui no STF, dizendo que essa mudança viola a Constituição. Hoje, o primeiro a votar foi o ministro Gilmar Mendes, relator do caso, e ele disse que não há ilegalidade na extensão do foro para os procuradores e os defensores públicos, mas deixou de fora os delegados. Vamos ver um trecho do voto dele. Já os delegados de polícia, a despeito da relevância de suas atribuições, não podem contar com semelhante prerrogativa, na linha da jurisprudência mencionada. De resto, os efeitos da medida cautelar anteriormente deferidos devem ser preservados. Destaque-se que o eventual julgamento em primeira instância não representa prejuízo direto aos advogados públicos eventualmente processados, na medida em que o acesso ao Tribunal de Justiça é assegurado na forma da lei. O relator, o ministro Gilmar Mendes, foi acompanhado no voto pelo decano da Corte, o ministro Celso de Mello. Mas a maioria dos ministros seguiu o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes. O argumento é que as constituições estaduais não podem definir quais categorias ou quais cargos têm direito ao foro por prerrogativa. Então, o resultado deste caso foi por maioria de votos. A sessão está no intervalo, volta daqui a pouco com o julgamento de outros processos. Eu vou acompanhar e no Jornal da Justiça, segunda edição, eu conto tudo para vocês que aconteceu na sessão desta quarta-feira. E agora segue com você, William. Ok, Carla, obrigado pelas informações. A Justiça do Rio de Janeiro bloqueia 195 milhões de reais do ex-governador Sérgio Cabral e de empresas de Eike Batista. A decisão busca reaver recursos públicos desviados. A decisão busca reaver recursos públicos desviados no esquema de corrupção, pelo qual o ex-governador Sérgio Cabral e o empresário Eike Batista são investigados no âmbito da Operação Lava Jato. A 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual autorizou o bloqueio de quase 193 milhões de reais por causa do pagamento de valores feitos no exterior entre 2011 e 2013. Esses valores foram pagos, segundo a Procuradoria-Geral do Estado, por um contrato fictício de intermediação na compra de uma mina entre uma empresa de Eike e uma empresa de fachada no exterior que seria do ex-governador. A justificativa apresentada pela Procuradoria-Geral do Rio para a decisão liminar era evitar que os réus se desfizessem dos bens e, com isso, garantir a devolução dos recursos desviados. A decisão também atinge a ex-primeira-dama Adriana Anselmo, o ex-executivo do Grupo EBX Flávio Godinho e o ex-secretário de governo na gestão de Sérgio Cabral, Wilson Carlos. Também foi autorizado outro bloqueio no valor de 3 milhões de reais por causa de um contrato de fachada firmado entre as empresas de Eike e o escritório de Adriana Anselmo no valor de 1 milhão de reais. Justiça agora fica por aqui. Mais informações do Judiciário Brasileiro e toda a cobertura da sessão de hoje, logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá.